Deixa mais pessoal entrar, Dilis. Eu vou fazer uma exposição oral breve, né, sobre esse nosso autor conhecido, para alguns bem próximo, para outros conhecem, outras pessoas conhecem o nome, né? A gente inicia conversando sobre algumas curiosidades, um pouco da biografia dele, porque essas são informações que podem perfeitamente cair em alguma questão de concurso, de prova de concurso. Então é importante a gente ter essas informações e sabê-las. Depois nós vamos conversar sobre os conceitos básicos e depois vamos para algumas questões, né? 5 questões que já foram encaminhadas para os grupos, né? E a gente vai então discutir essas 5 questões que são formuladas a partir da teoria do Vygotsky. Como é que está a inserção? Como é que eu sei quantas pessoas estão? Não tem como saber? Tem bastante gente que não tá conseguindo. Não, mas é porque ela entrou agora, daí atrasa, mas o pessoal agora já tá postando pra mim que agora deu. Tá. Atrasou? Uhum. É que atrasa um pouquinho, né? Uhum. Até conseguir a conexão, acho que é isso, né? Vou aguardar mais um pouquinho, né? O pessoal conseguir entrar. Eu gostaria de pedir desculpas nesse primeiro momento, porque as nossas aulas, a programação, o planejamento, inclusive com o técnico, né, que ficou responsável por orientar no sentido da criação da sala, ele orientou que fosse pelo Meet, né, que daria para partilhar inclusive com os slides, né, que era essa a primeira ideia. Pelo volume de pessoas interessadas, isso me deixou muito feliz, muito orgulhosa, né, de poder partilhar um pouco do que eu estudei ao longo desses 44 anos de trabalho, de profissão. Então, aumentou bastante, né, o número de pessoas interessadas, e aí eu fui buscar outros recursos, e esse então foi onde coube, né, o maior número de pessoas possíveis, que era essa a minha intenção, né, fazer chegar as minhas aulas, o que eu faço já há alguns anos, em torno de 10 anos, né, eu já faço isso, já trabalho com formação e trabalho também, né, ministrando cursos preparatórios, tanto para processo seletivo quanto para concursos, né? E a gente vai então, né, o tempo previsto de espera, né, já está quase esgotando, são realmente os 5 minutos, né, porque o pessoal vai entrando e a gente vai fazendo, né, essa primeira Pode dar uns 5 minutinhos, que eu acho que eu devo ter umas 60, 70 pessoas aqui para confirmar a solicitação. Bastante gente deixou para confirmar, ouviu, né, que a gente alterou, apesar de eu já ter enviado hoje pela manhã, que seria pelo Facebook, durante o dia todo nós ficamos aceitando, confirmando, né, aceitando no Facebook, mas mesmo assim, né, ainda tem bastante gente entrando agora, então a gente vai aguardando um pouquinho. Enquanto isto, né, até porque está sendo gravada, né, eu vou conversando um pouco sobre o nosso autor, né, vou mostrando os materiais que fazem parte da minha biblioteca, né, e nesse sentido, né, eu vou mostrando aqui as capas, né, esse é um dos primeiros livros dele publicados. O material que eu vou enviar depois para vocês, que eu vou usar como roteiro, né, para fazer essa nossa conversa, estão citadas as principais obras, então, né, essa é uma delas, né, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, do Vygotsky e os seus
colaboradores. Um outro livro é A História do Comportamento, né? Estudo sobre a história do comportamento, né? Um livro também do Vygotsky. E os colaboradores. Estão perguntando para aumentar um pouco o volume. Vamos ver aqui. Aumenta tudo. Ok, volume agora. Ok, melhorou? Vamos lá. Um outro livro dele, esse é um dos mais conhecidos, né? Até porque bastante usado, e os seus capítulos usados por nós da pedagogia, porque ele tem aquele capítulo que fala sobre a história da escrita, né? Que é um capítulo bem significativo para entender a questão da alfabetização, a pré-história da linguagem escrita, é o título, né, do livro do capítulo desse livro, a formação social da mente, né, que é outro livro do Vygotsky. Um outro livro dele, com os colaboradores, o desenvolvimento psicológico da infância, né, que é outro livro. E dos publicados por ele, este também faz parte da minha biblioteca, Teoria e Método em Psicologia. Tá? Depois nós vamos ter produzido por autores que falam sobre o Vygotsky. Um dos mais conhecidos, olha o meu, tá bem usadinho, né? Que foi um dos livros que eu usei na elaboração da proposta curricular, né? Então, é o mesmo livro ainda, apesar de eu ter emprestado para muita gente, né? Então, é o mesmo livro, tá aqui, só coloquei uma outra capinha, mas é dos primeiros que eu comprei de outra autora. E é, então, a Teresa Cristina Rego, que é uma autora que vai escrever, uma das primeiras que escreve sobre o Vygotsky, e ela escreve numa linguagem mais acessível, disponível para quem nunca leu ou não consegue, né, entender os escritos originais dele. Então ela faz, além da tradução, ela faz essa interpretação, tá? Então essa é uma das mais, esse livro é um dos mais conhecidos, inclusive, né, trabalhado na pedagogia. Depois também vai escrever, estudar os escritos do Vygotsky e estudar, né, e transformar numa linguagem mais acessível a Marta Cole de Oliveira. Tá? Então essas duas autoras, tanto a Teresa Cristina Rego quanto a Marta Cole de Oliveira, são autoras que as questões, né, o comando das questões de prova são utilizados, né, citando essas autoras. A Marta Cole de Oliveira, então, é este livro, tá? Aqui. E ela produziu também, que a gente encontra no YouTube, este DVD, né? Então, a própria autora, Marta Cole de Oliveira, ela produziu e é muito interessante porque, além de tratar esse vídeo da biografia, tá? Da biografia, trata também, né? Dos conceitos principais, utilizando exemplos, né? Então, interessante de fazer este uso. Conseguindo mais, eu acho que tá ainda produzindo, não? Tá Tranquilo? Aqui não. Não entendi mais por quê. Tá tendo problema. Ué. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ai, problema que vai cortar. Eu vou continuar então, sair, tá? Então vamos lá. A maioria já conseguiu. Travou? Caiu. Mas o de lá não. O quê? O de lá não, continua de celular. Aqui para as meninas ainda tá. Não tá rodando a Diris, pode continuar. Então posso continuar. Iniciando então, né, até pela questão do nosso horário, que eu vou poder
né, procurar manter, tá? Manter. Nós vamos então, né, vocês vão ver no material que eu vou enviar depois dos slides, o nome primeiro, Levi Semyonovich Vygotsky, né? Nós sabemos que ele é russo, né? Ele nasceu numa comunidade pequena, né? Numa província da Bielorrússia, e essa comunidade é chamada de Orsha, de origem de família judaica. O pai, executivo de banco, e também era diretor de uma companhia de seguro. E a mãe, professora formada. O Vygotsky teve uma formação interdisciplinar, direito, cursou junto literatura e história e depois psicologia, de onde veio a sua grande contribuição. Casado, né, com Rosa Shimekova, e teve 2 filhas. Eu tive a felicidade de conhecer uma delas quando a proposta curricular, né, em 98, fez 10 anos, a Vygotskaya. Ela veio no seminário que foi em Blumenau e fez, né, uma fala que foi transmitida, traduzida para todos nós. Na imagem que vocês vão ver, que eu vou enviar nos slides, com a família dele, tem também um filho, tá? Mas todas as biografias que eu conheço e que eu já consultei não se referem a esse filho, tá? Então, se referem sempre às 2 filhas, a Gita e a Ássia. Ele, como todos nós sabemos, faleceu prematuramente, né, aos 37 anos, de tuberculose, que era uma doença, né, comum naquela época. Algumas curiosidades, né, que são interessantes para a gente entender. Ele vai morar, né, e estudar depois ao longo da sua vida, e entre 1924 e 1934, que é um período pós-revolucionário na Rússia, ele vai fundar o que nós conhecemos, que é a psicologia histórico-cultural. Desenvolve junto com os seus colaboradores, né, que eles chamam do grupo de Troika, e que é este grupo que vai, na verdade, o Vygotsky, ele não chegou a escrever livros, ele não tinha intenção de publicá-los. Ele escreve como se fossem diários, estudos, pesquisas, ao longo desses anos, todos estudos, e quem vai traduzir e transformar numa linguagem para própria, né, para o suporte livro, são os seus colaboradores. Por isso que em suas obras a gente vai encontrar Vygotsky, Luria e Leontiev, né? Os 3, Luria e Leontiev, são seus colaboradores. Outras curiosidades. O conhecimento dele era tão grande, né, que ele inclusive escreveu livros não só na área da psicologia e da psicologia do desenvolvimento, também da neuropsicologia, literatura, que foi a primeira formação dele, defectologia, que é o estudo das deficiências, questão da linguagem, arte, pedologia, olha, curiosidade, que estuda o solo, história, psicologia da arte, semiótica do cinema, na área da pedagogia, né, ele direcionou, até porque ele deu aula em cursos, né, relacionados à educação, e além disso, ciências humanas envolvendo, além da história, filosofia e sociologia, né, que ele faz o seu grande, né, discurso. Das obras dele, né, foram traduzidas para o português brasileiro, né, no Brasil. A primeira, como eu citei, em 1987, Pensamento e Linguagem, né? Por que só a partir de 1987? Ele morava na Rússia, e a Rússia, né, nós tínhamos, era um país onde não era permitido, né, por conta do muro,
não era permitido nem chegar, era tudo controlado, chegar os escritos, assim como também sair. Só após a queda do Muro de Berlim é que nós vamos ter acesso aos escritos de Vygotsky e que suas obras começam a ser traduzidas. Uma outra curiosidade, por que a gente encontra Vygotsky escrito com I, né? Ou com Y e algumas vezes com I e com Y. Na tradução, Vygotsky é com 2 I, na tradução para o português, para, né, as obras brasileiras. Então, Vygotsky com 2 Is. No original, né, o nome dele em russo é com Y. Então, nós vamos encontrar 2 Ys. Das obras, então, diversas dele, né, e outras curiosidades, interessante e que algumas questões de prova também trazem, né, e é importante a gente entender de onde ele fundamenta a sua psicologia, denominada psicologia histórico-cultural ou sociocultural, né, pensada por ele. Ele vai se fundamentar no materialismo histórico-dialético. O materialismo histórico-dialético, né? Por que histórico-dialético? Histórico porque nós somos exatamente o que as nossas condições materiais reais nos permitem, né? E nos determinam a ser e a pensar. E é também materialismo dialético, a filosofia que embasa, né, a psicologia histórico-cultural, é dialético porque na sociedade e na política, né, não surgem determinações do nada, elas surgem, né, ou não surgem de ordem natural, né, elas surgem e dependem de ações concretas e humanas. E essas ações, elas vão modificando, né? Então, por isso que o materialismo histórico dialético é a filosofia que dá embasamento para a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Materialismo histórico dialético é a filosofia que embasa a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Como é que ele entendia, a partir dessa filosofia, né, que era o materialismo histórico-dialético? Para cada uma das filosofias vai ter uma ideia, uma concepção de sociedade. E como é que Vygotsky, então, define a sociedade? Ele diz que a sociedade e tudo que existe na natureza, né, deve existir primeiro como conduta do ser humano, né? Então, significa dizer que o ser humano, ao longo de todo o seu processo de existência, né, ele já não depende de condições naturais. Ao contrário, são as condições mediadas pela civilização humana, né, a cultura, por isso, psicologia histórico-cultural, é que vai fundamentar toda a organização da sociedade. Ele diz, então, que nada é dado como natural na sociedade. Tudo é produzido por ela e pelos seres humanos que, ao longo da história, né, foram se desenvolvendo, aprendendo, criando. Nesse sentido, a sociedade, né, é um produto cultural, né, porque ela se organiza a partir dos problemas que tenta resolver, né? Quando a gente pensa lá nos seres humanos, né? Lá da caverna, né? Os povos, lá dos povos primitivos, nós vamos entender que eles foram criando a partir objetos, ferramentas, né? Instrumentos, a partir das necessidades que foram surgindo, né? O manejo da terra, né, a domesticação de um animal. E é então nesse confronto dialético que a sociedade vai desenvolver-se, né? É para resolver os seus problemas que a cultura, né, vai então sendo desenvolvida.
Ao mesmo tempo, nesse processo que é histórico, vários instrumentos, né, foram elaborados ao longo da história humana. O ser humano, então, é sujeito dessa relação com o mundo onde ele vive, ao mesmo tempo que ele sofre interferência do mundo, ele atua sobre ele. Por isso que a gente diz que ele é sujeito, né? Ele é sujeito porque ele sofre interferência e ele também, então, ele sofre interferência e ele atua. É um processo dialético de interação. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa na criança enquanto sujeito desse processo educativo, é exatamente por isso, né? Nós, professores, atuamos na zona de desenvolvimento proximal, então há possibilidade, né, da mediação. Ao mesmo tempo, a criança enquanto sujeito também atua nesse processo, nessa relação, né? É pelas condições, né, objetivas da vida que as crianças, que os seres humanos vão se constituindo. Por isso a palavra interação social é um conceito, né, que fundamenta a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Outro conceito, né, fundamental para entender a psicologia histórico-cultural são os conceitos de aprendizagem, né, entender a relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Diferentemente de outras concepções de aprendizagem, o inatismo, o ambientalismo, o construtivismo, a psicologia histórico-cultural vai dizer, nessa relação entre aprendizagem e desenvolvimento, que o funcionamento psicológico de todos os seres humanos se fundamenta nas relações sociais. Então, voltamos para a questão das interações. E se desenvolve num processo que é histórico. É histórico e é cultural. É um processo dialético, né, caracterizado pela irregularidade. Então, o desenvolvimento humano, ele não é linear, ele não é único para todos os seres humanos, para todas as crianças, em todo o mundo, ou num estado, ou num país. Ao contrário, mesmo se a gente pensar numa escola, numa sala de aula, existem diferenças porque o processo de aprendizagem e desenvolvimento, ele é dialético, tá? Existem funções psicológicas diferentes, existem transformações qualitativas, né, nesse pensar numa sala de aula, e existe também o entrelaçamento de fatores externos. Então, quando eu explico para uma turma de alunos, há interferência também de fatores internos, né? Por isso é que ele vai dizer que nós somos seres plásticos. Plásticos porque no nosso desenvolvimento ele se dá de duas formas, levando em conta o desenvolvimento psicológico da filogênese e o desenvolvimento psicológico enquanto ontogênese. A filogênese é o desenvolvimento da espécie, né? Então, a espécie humana se desenvolveu, né? E dizem os evolucionistas que nós começamos lá do macaco, né? Que foi se desenvolvendo enquanto filogênese. Já enquanto ontogênese, cada um tem o seu desenvolvimento. Então, é o desenvolvimento de cada um dos indivíduos. Então, nós fomos, né, fetos, nós fomos bebês, nós fomos crianças, adolescentes, jovens, né, adultos. Então, esse desenvolvimento individual enquanto ontogênese, né, enquanto indivíduo. E filogênese enquanto espécie. Fundamentos também de Vygotsky e da psicologia histórico-cultural que ele desenvolveu são conceitos cotidianos e conceitos científicos. Fundamentos estes, né, que são
fundamentais para nós entendermos o papel da escola a partir dessa concepção ou da concepção histórico-cultural de Vygotsky. Os conceitos cotidianos são os conceitos que nós aprendemos no dia a dia, na relação direta com os objetos, com as experiências, né? Então, são adquiridos nas experiências do dia a dia. Ao contrário, os conceitos científicos, eles precisam de uma sistematização. Por isso que o papel da escola são os conceitos científicos e não os conceitos cotidianos. Os conceitos cotidianos, eles servem como ponto de partida para nós levarmos, né, aquilo que é função da escola, que é levar os nossos alunos a se apropriarem dos conceitos científicos. Tudo aquilo que a humanidade já produziu enquanto conhecimento. Por isso, o nosso papel, né, enquanto escola, se diferencia, né, de outras instituições, né, que são menos formais. A escola, ao contrário, ela envolve e precisa envolver uma intencionalidade para poder dar conta da mediação, porque o nosso papel, a nossa função é a elaboração de conceitos científicos pelos alunos. E isso envolve diferentes experiências, né, de cada indivíduo, diferentes atitudes, né, nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de aprendizagem ou de aprendizagem e desenvolvimento. Outro fundamento, né, da teoria de Vygotsky, na psicologia histórico-cultural, é a forma que ele utiliza para explicar como é que as pessoas se apropriam do conhecimento ou aprendem. Ele diz que em nível virtual existe um desenvolvimento que é real, existe uma zona de desenvolvimento proximal e existe também um desenvolvimento que é potencial. Na zona de desenvolvimento, no desenvolvimento real, nós vamos encontrar tudo aquilo, né, que a criança, que o adolescente já é capaz de fazer sozinha, sem a intervenção, a mediação de alguém. Real, porque já houve a apropriação desse conhecimento. É então, né, um desenvolvimento real. Por isso que é o ponto de partida. Já o desenvolvimento potencial é aquele nível, né, onde se encontram todas as ações que a criança, que o aluno ainda precisa de auxílio. Ele precisa de um mediador, né? Seja um livro, seja um filme, seja um professor ou um colega mais experiente, mas ele precisa desse mediador, tá? Então, é o desenvolvimento potencial. Ele precisa do auxílio de alguém mais experiente para poder dar conta de resolver, né, aquela ação. Ao mesmo tempo, entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, nós vamos encontrar um espaço que é a zona de desenvolvimento proximal. Proximal por quê? Precisa ser próximo. É que vai aproximar, né? Próximo no sentido de estar próximo daquilo que é desenvolvimento real nesse momento e possível de transformar o que nesse momento é potencial, daqui a pouco, com a mediação na zona de desenvolvimento proximal, transformar num real, num nível mais elaborado, num conceito melhor elaborado, num sentido de apropriação do conhecimento. Então, no sentido de conhecimento científico, né? Ou conceito científico elaborado. Nós já sabemos, né, que até porque isso já está no nosso discurso, né, no nosso conhecimento, que pela concepção histórico-cultural defendida por Vygotsky, o nosso papel enquanto professores é sermos mediadores,
né? Ser mediador, então, é estar no meio, né? Levando o aluno, aproximando do real para um outro, né, nível de conhecimento, que é o nível potencial. Nesse nível potencial é que se encontram, então, os objetivos que nós definimos nos nossos planos de aula, né? As habilidades, lá dos componentes curriculares, né, definidos pela nossa BNCC ou pelo Currículo Base do Território Catarinense. E com relação à criança na educação infantil, são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eles se encontram no espaço de vir a ser. Por quê? Porque eles são, né, aquilo que a criança ainda, o aluno ainda não se apropriou. Por isso, no nível potencial. Conceito básico também desta concepção de Vygotsky é o conceito de linguagem. A linguagem é o principal instrumento mediador, né? A linguagem é o principal instrumento mediador. Por quê? Porque é pela linguagem, né, que aqui então ele se refere a todas as linguagens enquanto sistemas simbólicos, né, que são fundamentais em todos os grupos humanos, indiferente, né, do tipo de linguagem que eles utilizam para se comunicar. E ao fazer essa comunicação social, essa interação social, é que os seres humanos, os diferentes grupos humanos, vão elaborando, né, o curso da sua evolução enquanto espécie, filogênese, e ao mesmo tempo a sua história individual, né, que ela é primeiro social, mas depois também se transforma em individual, quando eu me aproprio desse conhecimento, então também na sua filogênese. Então, na ontogênese e na sua filogênese. A linguagem, ela se dá enquanto mediação por meio de instrumentos e signos. Os instrumentos, né, são externos, tá? Os instrumentos são externos, são ferramentas, são marcas. O exemplo que eu gosto bastante de dar é com relação ao X que eu faço na mão para lembrar de levar um livro que uma colega me pediu, tá? Então eu faço um X na mão. Esse X é um instrumento. Por quê? Porque eu, Adílis, quando olho para aquele X lá na minha casa, vou lembrar de ir lá na minha estante e buscar o livro que eu prometi levar. O X para outra pessoa, né, ele pode significar ter que levar qualquer um outro objeto ou ter que lembrar de outra coisa. Na medida em que eu utilizo aquele X, né, e lembro que ele significa buscar o livro que eu tenho que levar para emprestar para o meu colega, para mim, Adílis, aquele X, ele se transformou num signo. Ele tem um signo, né? Por quê? Porque ele serviu como mediador no processo, né, de aprendizagem ou como auxiliar à memória, né? Mas a minha memória. Assim também a escrita. A escrita para uma criança, para um adulto, né, para um jovem que não é alfabetizado, a escrita é um instrumento. A escrita para quem já é alfabetizado é um signo, porque sabe, né, as pessoas que são alfabetizadas, elas sabem que juntando letras, sons, né, sílabas, nós vamos ter palavras que juntas vão formar um texto num contexto. Então, quem já é alfabetizado, a escrita se transforma num signo. Então, a linguagem, enquanto principal instrumento mediador, né, enquanto ferramenta, é fundamental para entendermos
o conceito-chave de interação social, né, que Vygotsky traz enquanto contribuição essencial para entendermos o processo de aprendizagem e desenvolvimento, né, onde a boa aprendizagem, né, o bom desenvolvimento vai acontecer quando a aprendizagem se adianta ao desenvolvimento. Então, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento, é que nós vamos, então, conseguir entender, né, o que Vygotsky traz enquanto contribuição para a área da educação. Tá? Aqui, então, eu encerro a primeira parte, que é disposição oral. Agora, então, eu vou discutir com vocês as questões que eu enviei, né, já para os grupos, que são relativas, né, aos conhecimentos, né, ao que o Vygotsky traz enquanto contribuição, né, e sobre os quais, né, algumas pessoas relembraram, outras pessoas se deram conta que vão precisar estudar mais, retomar os materiais que tinham, né, e a gente vai, então, discutir cada uma das questões, tá? Vamos lá, a primeira questão número 1. Ao tratar das questões relacionadas ao desenvolvimento, a teoria histórico-cultural, né, Vygotsky, defende o pressuposto de que o único bom ensino é aquele que segrega os conhecimentos, né, se adianta ao desenvolvimento, letra B. C, está ancorado na perspectiva meritocrática, letra D. Transmite de maneira linear os conteúdos escolares, ou letra E, centraliza todas as ações e decisões no professor. Então, essa primeira questão, né, que eu coloquei, trouxe, né, trago enquanto proposição para vocês. Ela, né, faz uma reflexão sobre a teoria histórico-cultural e, como eu gosto de ressaltar, né, quando eu leio uma questão, todas são sobre Vygotsky, todas são sobre a teoria histórico-cultural. O que é que eu preciso discernir para poder entender a questão? Sobre qual conteúdo essa questão, né, se refere? Qual é o conteúdo? Então, é a questão do desenvolvimento infantil, né? E afirma que o bom ensino, né? Qual é o bom ensino? Vamos lá. A análise de cada uma das questões. Na questão A, né? O que é que nós encontramos aqui de equívoco ou pegadinha, como eu chamo? Segrega os conhecimentos. Ao contrário, né? A teoria histórico-cultural, né, o bom desenvolvimento, né, ele não segrega o conhecimento. O que é que significa segregar? Segregar é separar, é repartir, né, é tornar confuso. Ao contrário, né, não é isso. Letra C. Está ancorado na perspectiva meritocrática. O que é meritocracia? A meritocracia é bastante usada na avaliação, quando, né, na concepção de avaliação, quando ela acaba premiando aqueles que acertam, né, e acaba desqualificando aqueles que não estão, né, conseguindo acompanhar o processo ou, por exemplo, numa prova, numa avaliação, erraram a questão. Então, meritocracia vem de mérito. E a meritocracia, ela só avalia ou só considera, tá? Só considera
o mérito, aquele que acerta. E a resposta tem que ser exatamente igual àquela que o professor determinou. Então, letra C, a pegadinha é a palavra meritocrática. Na letra D, linear. Transmite de maneira linear os conteúdos escolares. Ao contrário, nós conversamos, na fundamentação, né, que eu apresentei, eu disse que, eu afirmei, baseada nos estudos de Vygotsky, que ele se baseia, né, na filosofia materialismo histórico-dialético. O materialismo histórico-dialético, o que ele mais tem, né, de essência é a dialética, que é a mudança. Então, a palavra linear é a pegadinha, tá? Linear significa que início, meio e fim vai ser sempre da mesma forma, de forma linear. E, né, a concepção histórico-cultural e o desenvolvimento infantil não se dá em estágios lineares, ao contrário, são movimentos, né, que acontecem de avanços e recuos. A última alternativa, E, centraliza todas as ações e decisões no professor. Também, né, pegadinha, toda a questão, né, apresentada equivocada, porque o centro deste processo não é o professor. Ao contrário, o centro de todas as ações e decisões, não que o aluno vai tomar a decisão sozinho, não é espontaneísmo. Ao contrário, o professor, quando ele olha para o real conhecimento que o aluno tem, ele vai levar em conta também decisões e conhecimentos do aluno. Então, a resposta correta é a letra B. O único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Quanto mais desenvolvimento, mais aprendizagem. Tá? Quanto mais aprendizagem, ao contrário, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Então, quanto mais ensino, mais desenvolvimento. A questão número 2 é notória a reflexão de Vygotsky. Na reflexão de Vygotsky, a articulação entre pensamento e linguagem. Então, onde é que está o conteúdo? Pensamento e linguagem. E vai se fundamentar essa questão, né, o seu comando, na autora, que é a Roseli Cassan Fontana, que é outra autora que também discute e escreve sobre Vygotsky. Tá? E ela diz, né, que a afirmação a seguir, qual delas, né, expressa corretamente essa articulação, essa conexão entre pensamento e linguagem. Qual delas? Vamos ver. Vamos ver. Letra A. Mesmo antes de dominar a fala, uma criança pensa em conceitos para os quais encontrará as palavras mais tarde em seu desenvolvimento. Letra A. Letra B. A internalização consiste na imposição de saberes alheios à criança, o que a impede de pensar por si própria nas palavras que deve usar em cada contexto. Vamos ver o que tem de equivocado na letra A. Mesmo antes de dominar a fala, uma criança pensa. Então, diz que o quê? Que primeiro a criança fala para depois pensar, né, em conceitos para qual ela vai encontrar palavras mais tarde em seu desenvolvimento. Vygotsky diz que não, que primeiro vai surgir a fala social, que significa a criança, né, se comunicando com outras pessoas e essas outras pessoas dando significado à fala da criança. Por isso, aqui é o contrário na questão A. Na questão B, a internalização e imposição de saberes alheios à criança. Não existe imposição.
Aqui é a pegadinha, a palavra imposição, né? Na questão D, uma vez aprendida a abstração de conceitos, né, elaboração, abstração de conceitos, a criança passa a pensar de modo racional. Não, avanços e recuos, né? E torna dispensável a sensorialidade, ou seja, esse contato, esse aprender, né, pelos conceitos cotidianos, ele vai existir sempre. Não é só a criança, nós também precisamos, né, para entender, para nos apropriarmos, para elaborar conhecimentos, conceitos, nós precisamos entender, né, que nós ainda precisamos de elaboração de conceitos cotidianos. Então, eles vão continuar existindo. Na letra E, só faz sentido apresentar conhecimentos científicos à criança. Também ao contrário. Nós precisamos partir dos conceitos cotidianos ou partir do conceito científico e chegar no cotidiano. Então, né, para ensinar a criança, nós precisamos, né, dos dois conceitos cotidianos e científicos. Qual é a resposta certa, então? É a letra C. A cognição, o conhecimento, tem natureza mediada, né? Não é natural. Ou seja, as funções psicológicas são desenvolvidas pelo contato com o outro, ou seja, com a interação ou as interações com o outro, por meio da linguagem, que é o principal instrumento mediador. Então, questão 2, resposta C. Na questão 3, pode-se dizer que a perspectiva vigotskiana dedica-se, entre outros temas, a compreender o desenvolvimento da linguagem como instrumento de pensamento e de comunicação. Então, o conteúdo aqui, né, dessa questão de Vygotsky, desenvolvimento da linguagem como instrumento, tanto de pensamento como de comunicação. Em outros termos, tais usos podem ser descritos como intercâmbio social e discurso interior. O que é o discurso interior? Que num primeiro momento o discurso é social, né? Imaginem um bebê balbuciando, ba, ba, ou ma. A mãe vai dizer para ela, que lindinha, tá chamando mamãe. Mamãe. A mãe atribui significado àquele balbucio que era um discurso exterior, né? Uma fala social. Atribuindo significado, daqui a pouco, quando a criança quiser chamar a mãe, ela vai saber, né, que o termo, a palavra usada, a expressão é mamãe, né? E ela pensa antes de falar. Então, existe um discurso interior que é o pensamento, já internalizado. Nesse sentido, então, né, qual a resposta para a questão 3? Né? A trajetória do desenvolvimento da linguagem da criança não segue uma sequência identificável quanto ao seu uso para o pensamento ou para a comunicação interpessoal. Contrário, segue uma sequência identificável. Então, o não é uma pegadinha. A antecedência de um desses usos varia conforme a estimulação recebida pela criança. Varia conforme as experiências sociais que esse sujeito tem. Mas não a estimulação. A estimulação significa o quê? Estímulo-resposta, que nós vamos encontrar lá na concepção de aprendizagem, né? Que é o ambientalismo e que Vygotsky diz, né, e se posiciona contra na concepção histórico-cultural. Alternativa B, independente da sequência em que aparecem no desenvolvimento, tanto o uso interpessoal da linguagem, ou seja, para se comunicar,
quanto o uso intrapsíquico, ou seja, o discurso interno, pensamento, avançam conforme a criança supera os níveis, né, de generalização e abstração, tornando-se capaz de um uso concreto dos signos. Não é independente, né? Então, depende exatamente dessa relação que é primeiro interpessoal para depois ser intrapessoal ou intrapsíquica. Alternativa C. A criança primeiro utiliza a linguagem como instrumento de pensamento. Não. Primeiro, linguagem como instrumento de comunicação, né? Então, aqui já está a pegadinha. Com o desenvolvimento que ela passa a ser capaz de utilizar a fala socializada. Ao contrário. Alternativa D. A criança primeiro utiliza a fala socializada, correto, com a função de comunicar, de manter contato social. Com o desenvolvimento é que ela passa a ser capaz de utilizar a linguagem como instrumento de pensamento, né, ou fala intrapsíquica, com a função de adaptação pessoal. Então, correta é a alternativa D. E na alternativa E, né, que vocês já sabem que está errada, a criança desenvolve concomitantemente. Não é, né? Primeiro a fala socializada, para depois a fala ou discurso interno, que é o pensamento. Tá? Então, não desenvolve concomitantemente tanto a linguagem, né, como instrumento de adaptação social, né, ou de uso social, como instrumento de pensamento. Então, não é concomitante. Questão 3, alternativa correta, letra D. Vamos à questão 4. Assinale a alternativa correta, considerando os fundamentos da teoria histórico-cultural de Vygotsky, no que se refere à aprendizagem e desenvolvimento. O desenvolvimento da criança não sofre interferência dos processos de aprendizagem. Onde é que está a pegadinha aqui? Não, contrário, risquem o não. Sofre interferência dos processos de aprendizagem. Alternativa B. Os processos de aprendizagem e de desenvolvimento são interdependentes. Assim, um não exerce influência sobre o outro. Errado, exerce influência, tá? Sofre influência. Alternativa C. Existe uma relação dialética. Olha a palavra dialética, né? Então já chama atenção porque se refere à filosofia que fundamenta a psicologia histórico-cultural, que é o materialismo histórico-dialético. Então, existe uma relação dialética que é, né, entre aprendizagem e desenvolvimento, de modo que a aprendizagem propulsione desenvolvimento e vice-versa. Tá? Então, é uma relação dialética, sim. Alternativa C é a alternativa correta. Alternativa D, para a realização das aprendizagens relacionadas a determinadas áreas do conhecimento, é necessário guardar o desenvolvimento biológico e natural de determinadas funções da inteligência. O que diz essa questão? Que para que aconteça a aprendizagem de algumas áreas de conhecimento, nós precisamos, né, aguardar que primeiro haja o desenvolvimento biológico natural, ou seja, a necessidade de maturação. Vygotsky diz que não, né? Existe uma interação, uma dialética entre o que é social, né? O que é mediado, que é conceito, conhecimento externo, né? Ou funções psicológicas externas, e as funções psicológicas internas ou superiores, como ele afirma.
tá? Então, esse processo é dialético, tá? Então, não há necessidade de primeiro esperar amadurecer. Quem acredita no amadurecimento biológico natural é também o ambientalismo, ou a concepção de aprendizagem ambientalista. A questão E, o desenvolvimento infantil se processa por intermédio do amadurecimento. Olha, volta aqui, né, a citar o amadurecimento natural das funções psicológicas superiores. Não há para Vygotsky um amadurecimento natural, né? Esse conhecimento, esse desenvolvimento se processa através de relações dialéticas, né, entre conhecimentos, interações, né, que são sociais, para, com a apropriação do conhecimento, se desenvolverem, então, as funções psicológicas superiores que são internas, né, e que, sim, são determinantes para a apropriação dos conceitos científicos, mas não é por meio do amadurecimento natural biológico unicamente, né? Depende do social, diz Vygotsky. A nossa última questão, né, que é a questão 5, o desenvolvimento da capacidade psicológica da formação de conceitos no cotidiano. Qual é o nosso conteúdo aqui? Conceitos cotidianos, né? Se dá, né, de conceitos, se dá no cotidiano e também se dá por meio da aprendizagem escolar. Vygotsky vai dizer que os conceitos cotidianos são aqueles que a criança aprende, né, que nós aprendemos no nosso dia a dia. E, né, pergunta a questão, quais são, né, como se dão os conceitos científicos? Sistematizados, transmitidos não intencionalmente na escola? A palavra não é a pegadinha, né? Nós precisamos riscar. E isso, então, nós temos já a questão B como a correta, né? Os conceitos científicos são aqueles sistematizados intencionalmente, há uma intencionalidade educativa, né? Por meio da mediação, né? Que os professores planejam suas aulas, né? E executam, fazem toda essa mediação para que ocorra, né, o processo de aprendizagem. Então, alternativa correta, letra B. Vamos ver o que é que tem de errado na alternativa C. Assistemáticos, não são, né? Então, são sistematizados. E além, transmitidos a não intencionalidade. Então, né, então aqui tem 2 erros. Intermitentes. O que que significa intermitente? Começa, para, né? Começa, para. Transmitidos intencionalmente na escola. Também não é. Sistematizados. Intermitente, transmitido não intencionalmente na escola. Então, aqui na questão número 5, são feitas, né, vários jogos de palavras, né, para confundir, né, ao encontrar, dificultar que encontre a alternativa correta, que na questão 5 é a letra B. Eu achei que já fosse a última, não é? A última é a 6, eu resolvi colocar mais uma, né? Ao discutir uma proposta de organização da prática pedagógica dentro do quadro da teoria, né, histórico-cultural, Berne, que é uma autora que também discute Vygotsky, se refere à mediação. Qual é o conteúdo da questão número 6? O conteúdo da questão é mediação. É importante encontrar para, ao fazer a leitura, né, das alternativas, já saber o que nós estamos procurando. Então, mediação. Vamos ver, né? Aqui se refere à questão da mediação. Vamos ver a questão. Aqui, deixa eu encontrar. Os erros são considerados. Aqui.
Os erros são considerados problemas, né, de assimilação, alternativa A, daquilo que o professor procurou repassar e por isso devem ser eliminados ou reduzidos ao máximo. Erro como problema. Nem o construtivismo já não considerava o erro como um problema. Ao contrário, utiliza, os erros para estudar quais foram as hipóteses levantadas. Se o construtivismo já considera o erro, a concepção histórico-cultural, né, considera o erro como uma demonstração do nível de desenvolvimento real. Tá? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. O processo de aprendizagem tem como ponto central a incorporação e a reprodução. O que é reproduzir? Reproduzir é fazer igual, né? E o que não acontece na concepção histórico-cultural fundamentada em Vygotsky é exatamente a reprodução. Ao contrário, se é dialético, processo de aprendizagem e desenvolvimento, o que mais existe, né, são processos de análise, né, de discussão e, por fim, síntese, que daqui a pouco, num outro nível potencial ou no nível real mais elevado, nós vamos ter uma modificação. Por isso que não pode ser reprodução dos conhecimentos. Então, letra B também errada. Alternativa C. A escola visa a adaptação dos educandos, né? Adaptação. O que envolve adaptação? Envolve concepção de aprendizagem e desenvolvimento, né? Qual é a concepção de aprendizagem e desenvolvimento? Adaptação, ambientalismo. A palavra adaptação envolve ambientalismo, tá? Nesse sentido, a questão C também está equivocada na palavra adaptação. Padrões e papéis existentes na sociedade. Então, o que está pronto. Deixamos de lado também a dialética, tá? Para que haja harmonia. Dialética também envolve transformação. A alternativa correta é a alternativa D. O aluno aprende a partir do que lhe é significativo e interage, olha a palavra, né? Interação. A partir de experiências sociais, então, interações sociais, né? Que ele possui, né? Que ele vivencia. Construindo a partir dessas experiências conexões entre experiências e conhecimento anterior. Real potencial. Alternativa E, que nós já sabemos que está também errada, o professor busca eliminar os conflitos. Contrário, ele não busca eliminar os conflitos, ele busca fazer o aluno entender por meio da dialética, né, explicando, né, gerar o equilíbrio. Quem que fala em equilíbrio? Qual é a teoria? Piaget e o construtivismo. Né? Então, são palavras-chave. A equilibração é como Piaget chama todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, letra E também equivocada porque, né, se refere ao construtivismo. Assim, então, né, discutimos 6 questões, apresentei, né, apresentei as pegadinhas e nós, então, encerramos, né, as 6 questões que eu trouxe como desafio. Tem alguma questão que elas trazem de pergunta? Depois disso que a gente vai colocar as respostas, todas as respostas. As respostas, o gabarito, vai ser também colocado, as respostas vão ser colocadas no grupo e também no canal do YouTube. Ok? E aqui também. Nós encerramos então, tá? Agradeço imensamente a todos que
que me acompanharam, que nos acompanharam, né, nessa nossa primeira aula, e convido, né, a todas e a todos para segunda-feira assistirem também a aula de lógica com o professor Luiz. Muito obrigada e boa noite.